Tá aí uns 5 réis, 1774. O que chama a atenção dessa pecinha é esse carimbo particular, esse M. Isso aí provavelmente aí algum comerciante, fazenda, marcou a moeda aí para alterar o seu valor de circulação, tentar aí dar conta do grande problema que existia no Brasil da falta de moeda, falta de troco. Então aí um carimbo particular sobre moeda colonial. Sempre mais difícil de encontrar. Tá aí um vintenzinho de cobre, 1828. Esse aí, Dom Pedro I, Império do Brasil. Então é da primeira série de moedas do Brasil independente. O diferencial dessa peça aqui é ser uma falsa do período. Fica bem evidente aí com o 2 muito maior que o 0 no valor, entre outras pequenas características aí de legenda e de iconografia. Ó, também peso abaixo, disco bem fino. Não que as originais também não possam ter um disco dessa finura, mas junto com as outras características de legenda, enfim, a gente pode perceber que se trata de uma pecinha falsa, bem interessante. Tá aí um 40 réis de 1830, Rio de Janeiro. Chama atenção na peça ser uma falsa do período, que fica evidente aí pela grafia da data e letra monetária muito irregular, o traço do 4 também bem mais longo, e algumas outras imperfeições na legenda, assim como o brasão meio caído para o lado. Essa peça também tem o peso abaixo, né? O diâmetro dela até que é relativamente próximo, mas enfim, temos algumas evidências que já são o suficiente para comprovar ser uma pecinha falsa. Sempre lembrando que não é somente o peso ou somente um detalhe que vai decidir isso, mas sempre um conjunto desses detalhes. Tem um 40 réis de cobre de 1830. O que chama atenção nessa peça é que é uma falsa com muitas características interessantes. Já dá para ver pelo círculo de tulipas, então totalmente fora do padrão esperado. O 4 em relação ao 0 no valor, o 4 é muito maior. A data também totalmente irregular, assim como a letra monetária. Ao lado da data da letra monetária também aquele florãozinho com 3 pontos. Desse outro lado aqui a gente vê que entre a legenda também florãozinho com 3 pontos. A coroa bem diferente do normal. O disco muito menor, com peso menor e também não é 100% redonda, né? Tem essa ponta aqui na moeda. Então, uma falsa bem interessante, com bastante características diferentes do comum. E um bonito 80 réis de 1828 de Goiás. Então é uma moeda regional. É interessante a gente perceber que as moedas de Goiás têm características bem marcantes, né? Vocês podem reparar o tipo das letras, é bem diferente do Rio e da Bahia, né? O 8 nesse caso, e esse 8 também é bem característico das peças de Goiás. Brasão imperial, a cruz acima é sempre apotentada na maioria das vezes, então pecinha bem legal. As de Goiás sempre são mais difíceis de achar bonitas, então a meu ver aqui essa peça aqui já está em excelente estado de conservação, já é uma peça bem bonita, tem todas as características necessárias para uma boa classificação. E sem o carimbo geral também, que é sempre mais comum encontrar elas com o carimbo. Um dos carimbos particulares mais conhecidos da numismática brasileira é o carimbo S. Guerra, de uma grande fazenda de charqueado que existia no Rio Grande do Sul, que o proprietário colocava aí sua referência nas moedas. Chamado a atenção pelo governo, né, ele cessou aquele e passou a fazer uma segunda carimbagem, que é esse G aqui. Então esse G tem a mesma origem do S. Guerra. Então, uma moedinha de 1000 réis de 1931 com o carimbo integralista. Então, um carimbo aí aplicado entre 1932
e 1937. Né? Essa contramarca era feita para transformar a moeda aí numa fichinha, numa medalhinha que poderia ser vendida, né, a valor maior que o facial, para arrecadar fundos para o movimento. Aí. Então, o PC é bem interessante, uma história legal. Dos poucos carimbos particulares aí que a gente tem a origem. Normalmente não se tem a origem dos carimbos. Das 16 variantes do carimbo integralista que a gente conhece, a gente consegue ver claramente a relação que alguma delas tem com algumas regiões do Brasil. Esse tipo aqui é muito mais comum de se encontrar em Minas Gerais, enquanto no Rio Grande do Sul tem dois tipos de carimbo que são bem comuns de lá, e no Rio também tem um bem característico, assim como São Paulo. Então a gente consegue pelo menos aí ter uma ideia de onde geograficamente ele pode ter saído ou ter sido produzido.